Converso agora com o médico infectologista, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Doutor, muito bom dia. Como o senhor está vendo essa decisão de antecipar os feriados aqui em São Paulo? Isso vai funcionar? Olha, esperamos que colabore, né, William? Bom dia a você, bom dia a todos aí os ouvintes, os assinantes aí da Jovem Pan. Nós estamos num momento muito delicado e hoje nós precisamos restringir ao máximo a mobilidade, a circulação das pessoas na cidade de São Paulo e em boa parte das capitais e maiores cidades do país. O esgotamento dos leitos, o esgotamento do sistema de saúde como um todo exige de nós talvez as medidas mais duras que possam ser tomadas, né? Então, restringir circulação de pessoas com bares, com restaurantes, com horários de toque de recolher, com feriados, com rodízio, com qualquer medida que retire de circulação as pessoas, o maior número de pessoas possível, sem dúvida colabora. Se serão suficientes ou não, eu acho que aí, William, a resposta é um pouco mais complicada. Depende muito mais, eu acredito, do comportamento de todos nós, da possibilidade também. Eu acho que o governo tem que fazer a sua parte, tem que, na hora que você pede para as pessoas ficarem em casa, precisa dar condições que elas fiquem em casa, para que a gente consiga controlar esse momento tão duro para nós. O país, William, só para você ter uma ideia, 90 mil casos por dia, com uma mortalidade de 3%, que nós vamos mantendo durante todo o ano passado. Isso já nos antecipam semanas com mais de 3 mil mortes daqui para frente. Então, se nós não baixarmos a transmissão agora, nós vamos continuar colhendo muitos casos, muitas hospitalizações e, infelizmente, muitos óbitos pela doença. Foi importante o senhor falar sobre esses números, porque quando nós analisamos os gráficos, né, o modelo matemático, comparando com outros países, nós observamos que essa terceira onda aqui no Brasil, ela está apenas começando. E é como se fosse uma montanha-russa, certo, doutor? Quanto mais forte for a força do vírus para empurrar esse ponto máximo de contaminação, mais tempo nós vamos levar para descer com esse número de casos, correto? Olha, é sempre muito difícil fazer comparações com outros países, com diferentes realidades, com diferentes idades populacionais, faixas etárias, com diferentes populações e adensamentos populacionais, com diferentes adesões a essas taxas, essas medidas de distanciamento, e agora com diferentes taxas de populações vacinadas. Então, eu não acho que esses comparativos com outros países trazem sempre uma margem de erro. Aqui no Brasil, a gente nunca teve um desaparecimento muito grande das ondas. Alguns epidemiologistas até nem chamam isso de terceira onda, porque acreditam que talvez nós nunca saímos da primeira. Tão prolongado e tão elevado foi o nosso platô durante toda a epidemia. Então, independente de se vamos subir um pouco mais ou se vamos subir um pouco menos, se já chegamos no pico, o que você falou no final é o mais importante. As taxas de transmissão estão muito altas, o vírus está circulando com muita força entre nós. Então, se nós não interrompermos essa transmissão sustentada que a gente tem em alta velocidade que o vírus está fazendo, nós estamos acumulando, registrando, como eu falei, 90 mil casos por dia. 90 mil casos por dia significam que mais ou menos 10% desse pessoal, 8 a 10% serão hospitalizados. Então, nós vamos ter diariamente, daqui a algumas semanas, 8 mil pessoas no país internando. E vamos ter, infelizmente, daqui mais 3 ou 4 semanas, 3 mil mortes. Então, qualquer atitude que nós tomarmos agora vai refletir, vai começar a ter impacto daqui 2, 3 semanas. Então, doutor, é urgente que nós tomemos essas medidas. Quando o vírus chegou, nós tínhamos aquela história de que muitos falavam, não, ele vai atingir aos idosos, ele é mais letal para os idosos. E agora a gente vem observando, né, nós temos 2 mortes de maior repercussão por Covid que mostraram que não há um perfil definido da vítima da Covid. Ontem, o prefeito Bruno Covas anunciou a primeira morte por falta de leito na UTI. O Renan Cardoso, um jovem de 22 anos, com obesidade. Também ontem, nós tivemos a morte do senador Major Olímpio, ele teve morte cerebral aos 58 anos. Ele era adepto de práticas esportivas. Doutor Renato, a princípio nós achávamos uma coisa e agora nós podemos observar que o vírus ele não escolhe. E ele age de forma muito diferente em cada organismo.
Olha, você tem razão, porque nós tivemos sempre uma distribuição, vamos dizer, desproporcional da gravidade dos casos, né? Os idosos, os portadores de doenças crônicas, os obesos, eles respondem por cerca de 3/4 dos casos de hospitalização de mortes. Isso não mudou. Então, nós continuamos sabendo que de cada 10 que vêm a ser hospitalizados, 7 a 8 têm fatores de risco ou são idosos. De cada morte, de cada 10 mortes, 7 a 8 também ocorrem nesses grupos. Porém, quando você aumenta muito o número total de casos, aqueles adultos jovens que respondiam por 20% dos casos, passa a ser uma enormidade, um número muito maior. São 20% dos casos hospitalizados e de mortes são em pessoas sem fatores de risco, são em pessoas sem idade avançada, ou seja, pessoas de 20 a 60 anos de idade sem fatores de risco, hoje respondem por 20%, ou sempre responderam por 20% dos casos graves de Covid. As crianças ainda continuam sendo poupadas, respondendo aí por cerca de 1,5% dos menores de 6 anos, 1,5% dos casos, e 0,3% só dos óbitos. Mas, de novo, 0,3% dos óbitos são em crianças, mas 0,3% de 270 mil mortes são praticamente 1.000 crianças que já morreram, menores de 5 anos de Covid-19. É muita gente, né? Sim. Porque o total é muito grande. Então, precisa ter um pouco de cuidado com essa avaliação quando se fala, as crianças só 0,5%, só 1%, mas 1% de 270 mil, 0,5% de 270 mil, são 1.000 crianças que já morreram de Covid em menores de 5 anos de idade. São números muito impressionantes. E quando nós falamos de fatores de riscos, alguns fatores, eles não estão aparentes ou não são de conhecimento da pessoa, como, por exemplo, um fator de coagulação de sangue, um fator de Leiden, 5, ou algum outro tipo de fator que você não sabe que tem. Né? Você não é obeso, você faz atividade física, tem uma boa alimentação. Porém, doutor, existe um componente no organismo da pessoa que o vírus acaba se conectando a ele e trazendo um prejuízo grave para aquela pessoa. Você tem toda a razão. Nós estamos avançando muito nesses estudos genômicos e reconhecendo a predisposição genética, o que faz, às vezes, uma criança, um adolescente, um jovem, sem nenhum fator de risco, ter formas fulminantes da doença. E, por outro lado, o que protege idosos quase centenários, cheios de fatores de risco, ter uma Covid quase assintomática. Ambas essas exceções cursam na Covid, a gente vê isso sim. Não é a estatística, não é o grosso dos casos, mas nós vemos crianças que não têm fator de risco, adolescentes, jovens, evoluírem mal, e também observamos muitas vezes idosos com muitos fatores de risco tendo uma Covid praticamente assintomática. Essas exceções à curva estão sendo bastante investigadas e tentando reconhecer fatores genéticos e que protegem ou eventualmente que vulnerabilizam mais esses grupos. O que nós temos a certeza é que a vacina é um meio de salvar vidas. A higiene, o uso de máscaras, a higiene pessoal é o que contribui, correto, doutor? Eu queria agradecer a sua participação, o doutor Renato Kifuri, infectologista, participando do Jornal da Manhã, segunda edição. Por favor, as suas conclusões. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Eu queria só que quem nos ouve, quem nos assiste aqui, entenda esse momento, porque esse momento quando nós adicionamos esse ingrediente, que é a falta de hospitais, falta de leitos, falta de cama, nós trazemos uma gravidade, uma tragédia para esse momento muito grande, porque nós não só vamos aumentar a letalidade da doença, porque a gente tinha 3% de mortes em Covid, agora com a fila para você conseguir um leito, por você demorando 3, 4 dias para ingressar numa UTI, a chance de você não ir bem e a falecer de Covid aumenta muito. E não só de Covid, porque aquelas crises de asma, aqueles AVCs, acidente vascular cerebral, aqueles infartados, aqueles acidentados que iriam precisar de uma UTI não vão encontrar vaga. Então nós vamos começar a elevar a mortalidade no país por todas as doenças. Então esse é o momento que nós precisamos do sacrifício de todos. Aqui já não é mais uma recomendação, já não é uma sugestão, é um apelo que a comunidade científica faz para a população. Vamos todos tentar juntos sair dessa situação trágica. Então, acho que é um papel de todos agora, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua comunidade, restringir a circulação o máximo possível, usar máscara sempre e jamais aglomerar. Obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, doutor Renato Kifuri, infectologista, obrigado pela gentileza e por todas as suas palavras que servem de estímulo para aqueles que nos assistem.